Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. O apóstolo Paulo diz: mas longe esteja de mim, Deus me livre, jamais, longe esteja de mim, gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu gostaria muito de pregar sobre esse texto e preparei-me para fazer isso, mas eu estava meditando hoje à tarde, sabe, e eu ia me focar que só na cruz eu posso me gloriar na cruz. E Paulo disse que quando nós nos gloriamos na cruz, não podemos nos gloriar em mais nada. Longe de mim esteja me gloriar-me, a não ser. Mas ele diz isso porque ele diz que está crucificado. Ou seja, só na cruz eu posso me gloriar na cruz. E só crucificados se gloriam na cruz. Mas eu, à medida que ia meditando nas verdades maravilhosas desse texto, eu pensei que nós devíamos fazer um caminho mais longo até voltar e chegar aqui, sabe? Então eu resolvi pregar, sei lá, umas 2 ou 3 mensagens até chegar de novo aqui em Gálatas 6,14, onde eu queria pregar hoje. E vamos fazer esse caminho juntos. Nós só perseguimos o que nós amamos, sabe? Nós sempre vamos na direção daquilo que nós valorizamos, das coisas que nós valorizamos. Isso é assim com todas as pessoas. Pense naquilo que você valoriza. Pense nas coisas que você valoriza na vida. Talvez você possa recitar suas prioridades como se fosse uma lista de compras. E você possa colocar aí algumas coisas na ordem. Primeiro Deus, depois casamento, família, aí trabalho, aí paz, enfim, irmãos. Essas, muitas das vezes, é o que está no topo, assim, das paradas da lista, se cada um tivesse que fazer a sua anotação aí. Mas será que essas coisas definem como você vive? Será que realmente essa listinha define a maneira com que você vive? Será que essa lista define aquilo que você busca? O que você está buscando? O que você persegue? Sabe? Se você não tiver certeza, se essa lista é só algo que vem à mente rapidamente, olhe como você gasta o seu tempo. Quando você tem tempo, como você gasta o seu dinheiro. Considere os pensamentos que vivem na sua mente. Quando você pode pensar, para onde a sua mente deriva? Para onde a sua mente vai? O que você gosta de pensar e refletir e trazer de novo à sua mente, de novo? Essas coisas vão mostrar o que importa de fato para nós. Eu estava vendo e lendo um homem contando sua história. Ele não tinha vários dedos nas 2 mãos, lhe faltavam dedos nos pés, porque ele subia montanhas, e ele estava falando sobre o plano de subir a sua próxima montanha. Ele subiu Macalo, 8.485 metros, Lhotse, 8.516 metros, Kangchenjunga, 8.586,
Ele subiu o K2, que é a montanha da morte, 8.611. Nessas subidas, por causa do frio, ele perdeu dedos da mão direita, dedos da mão esquerda, dedos dos pés. Mas ele estava falando sobre subir a próxima. Ele queria subir o Everest, 8.848. Ele tem uma lista de coisas assim. Você perderia seus dedos por isso? Você perderia dedos dos pés? Nós perseguimos o que amamos, o que move nossos corações, sabe? Quer sejam livros, entretenimentos, botox no rosto. Nós buscamos o que nós valorizamos. Esse dia eu estava lendo, uma menina de 23 anos, fazendo uma cirurgia, não sei, e morreu. Morreu na hora da cirurgia. Nós perseguimos. Há riscos. Sabe, o impulso, o desejo é tão grande no coração do homem, que a sua relação com Cristo é definida por isso. Há uma história em João 12 que eu acho maravilhosa. Ela nos dá uma janela, nos dá uma visão de como o coração humano trabalha e é impulsionado a perseguir aquilo que ele valoriza. O coração de todas as pessoas. Jesus chegou no ponto final da sua jornada. A Bíblia diz que quando chegou o momento certo, ele mostrou em sua face a firme determinação de ir para Jerusalém. E quando ele chegou lá, tudo começou a acontecer rápido. Não havia mais muito tempo. O momento crucial do drama da redenção tinha começado. E ele passou a ser o centro das atenções em Jerusalém. Entrou no templo, fez a purificação, estava tudo acontecendo, tudo rápido, o ódio crescendo, e Jesus, no meio de tudo aquilo, ele faz uma oração a Deus, ele diz: Pai, glorifica o teu nome. E quando ele estava orando assim, bum, a Bíblia diz que houve uma resposta de Deus, audível. Então veio uma voz do céu. Você já viu alguma oração ser respondida assim? Você orando e de repente aquela voz explodir no céu da cidade. Então veio uma voz do céu e disse: já tenho glorificado e glorificarei novamente. Versículo 28. Uma voz do céu, isso não é impressionante? Qual foi a última vez que você ouviu uma voz do céu? Qual foi a última vez que você estava orando e escutou assim um estrondo e percebeu que aquilo era uma voz falando contigo? Não, né? Você não ouviu, nem eu. Agora, seria de se esperar que as pessoas que estavam lá ficassem completamente impactadas, os espectadores. Jesus estava orando e uma voz do céu disse: já tenho glorificado e vou glorificar mais o meu nome. Respondendo à oração dele que ele pediu: glorifica o teu nome. Agora, nesse capítulo, João nos conta algo ainda mais chocante, que é o versículo 37. Embora tivesse feito tantos sinais diante deles, eles ainda não acreditavam nele. Isso não é incrível? Muitas pessoas pensam que crer ou não crer, pessoas pelagianas, não é? Semi-pelagianas, elas creem que o homem só não crê porque não há muitas evidências, e que os milagres fariam as pessoas crerem. Então muitas pessoas acham que nós devíamos ter milagres. O que as pessoas não percebem é que na Bíblia houve períodos em que houveram muitos milagres, e todo mundo que fez esses milagres foram assassinados. Quem fez milagre na Bíblia são os profetas, é Jesus e os apóstolos, e as pessoas mataram eles. Elas não ficaram impactadas. O coração do homem,
O homem não tem poder em si mesmo, veja o que for, para transformar. Então a Bíblia diz que, embora tivesse feito tantos sinais, João, no final do seu livro, vai dizer, olha, eu só contei essas coisas aqui, isso aqui é só mixaria. Se nós fôssemos contar tudo que ele fez, todos os livros do mundo não caberiam. É óbvio que ele está usando uma hipérbole, para dizer, ele fez muita coisa. Mesmo assim ele está dizendo, eles não acreditaram. Você fica surpreso. Primeiro, aquelas pessoas viram um monte de milagre. Depois aquelas pessoas ouviram uma voz do céu. E fica ainda pior, porque diz que as pessoas não acreditaram, vendo voz do céu, um monte de milagres. A verdade é que a Bíblia mostra que sempre quem foi atrás de Jesus ou creu em qualquer coisa por causa de milagre, nunca creu em Deus de verdade. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E a fé é um dom de Deus. Mas deixa para lá, não é sobre isso que nós estamos pregando hoje. Fica pior, porque no versículo 42, a Bíblia diz assim, muitas das autoridades creram nele. Primeiro, um monte não creu, mas muitos creram. Mas com medo dos fariseus, eles não confessavam. Então, acompanhe isso. Primeiro eles ouviram uma voz do céu dizendo, eu glorifiquei o meu nome e ainda vou glorificar. Depois eles viram um monte de sinal, e aí a maioria não creu, mas aí uma parte creu, mas a parte que creu, não teve coragem de dizer que creu, ficou ali, não vou contar para ninguém, eu creio, mas vou ficar na minha, não conto de jeito nenhum. Como assim? Como assim? Como é que essas pessoas podiam olhar diretamente para a face de Deus, andando no mundo, ouvir a voz de Deus vindo do céu, ver milagres que nunca mais foram feitos, nem pelos apóstolos, nem por ninguém? Jesus andou sobre o mar, Jesus ressuscitou um homem que estava na cova há 4 dias, podre. Nunca mais essas coisas aconteceram, nem antes nem depois. Vozes do céu. Como assim essas pessoas não creram? E como assim as que creram não tiveram coragem de dizer que creram? E João disse que foi por causa de medo dos fariseus. Assim, essas chamadas autoridades da comunidade judaica não tinham coragem de dizer que creram, porque elas iam colocar em risco seus empregos, suas reputações. Essas coisas estavam amarradas à sinagoga, à vida religiosa de Israel, e os fariseus podiam colocar isso para fora da sinagoga, e sendo expulsos da sinagoga, você podia dar um beijo de despedida no seu salário, nos seus amigos. Isso é muito sério. Antes de você começar a criticar essas pessoas e dizer que pessoas duras, as pessoas são duras, lembre que a maioria de nós, quando se converteu, não correu o risco de perder o emprego, de passar fome, de ter que se mudar do nosso bairro. E mesmo assim, a maioria dos crentes hoje são covardes para falar sobre a santidade de Deus, o amor de Deus, porque talvez tenha medo que os amigos não gostem, não sejam muito bem vistos. Muitos hoje mudam o evangelho só para serem simpáticos. Então, antes de criticarmos essas pessoas, pensemos um pouco nisso, não é? Quando o Espírito me levou a seguir Cristo, eu não fiquei com medo, será que eu vou ser expulso do meu bairro? Será que minha família vai passar fome? Nós vamos ficar... Não é? Porque essa hipótese parecia impossível, como foi com todos vocês. E era isso lá que eles estavam enfrentando, medo das autoridades de Jerusalém. É algo que nós não passamos. Hoje nossa geração se apavora com a ideia, as pessoas não vão gostar de mim, não vão me achar relevante, não vão me achar uma pessoa inteligente. É muito pior. Mas aqui há algo mais aterrador, que também pode ser verdade em relação à nossa geração. Na frase seguinte, Deus restringe a nossa simpatia instintiva, apesar de não ser certa, lançada sobre essas pessoas pelo medo, porque acrescenta algo
que eu chamaria de hipocrisia, que não é irreal na nossa época. Eles temiam. E nós costumamos ser simpáticos com o medo, porque nós também às vezes somos guiados por medo, e achamos que o medo é uma coisa que não tem nada a ver com o nosso caráter, é porque ficamos assustados. Mas no fundo o medo revela aquilo que nós amamos. O versículo 43 então expõe isso. Eles amavam a glória que vem do homem mais do que a glória que vem de Deus. Essa é a razão do medo. A razão do medo é um amor, é um desejo por algo, é desejos que nos impulsionam. Jesus diz, na verdade, João está dizendo, é porque eles amavam a glória dos homens mais do que a de Deus. Eles creram, mas eles creram realmente, essa voz do céu, esses milagres, mas eles amavam algo mais, eles queriam demais, eles estavam viciados nisso, e isso era tão poderoso neles, que desviou eles da verdade de Deus. Mesmo vendo Deus face a face, nós somos loucos por glória, todos nós. E João está nos oferecendo uma visão incrível, para que nós vejamos quão verdadeira é essa afirmação sobre o coração do homem. Nós amamos glória, nós fomos criados para procurar glória, amar glória, encontrar a glória, e de certa forma é o que a gente faz. Há um monte de glória sendo prometida aqui em João 12, nessa seção das Escrituras, um monte de glória. A ideia de glória ocorre pelo menos 7 vezes aqui em João 12, e a glória continua sendo tema fundamental no livro de João. João quer nos fazer entender. Eu quero que os irmãos lembrem que isso e mais outro sermão vai ser só para a gente chegar de novo lá em Gálatas, onde Paulo disse, eu me glorio na cruz de Cristo, longe esteja eu de me gloriar em outra coisa. João quer nos fazer entender, com essa cena, que todo mundo busca a glória, todo mundo. E nessa cena aqui todo mundo busca a glória, incluindo o próprio Cristo, está buscando algo, glória. Pai, glorifica o teu nome. Jesus está buscando glória, está todo mundo ali buscando glória. Aqueles que não creram estavam buscando uma glória, os que creram mas ficaram com medo estavam buscando glória. Ele diz, eles tinham a glória dos homens mais importante do que a glória de Deus. O que é glória? No Novo Testamento a palavra doxa fala de valor e dignidade, de peso, e quase sempre ela é aplicada a Deus, mas também inclui o homem. Glória fala de brilho, fala de esplendor. Ela não é apenas, eu diria, um atributo. Ela existe para ser vista, para ser conhecida, reconhecida. É sobre reputação, estima, honra. Na sua essência, a glória é sobre valor inerente que é reconhecível pelos outros, que outros podem reconhecer. Glória chama atenção, sabe? Glória é como um imã. Glória nos atrai. E a Bíblia apresenta a Deus como sendo glorioso em si mesmo. Os irmãos podem ver depois em Êxodo 33, 18 a 22, Isaías 42, 8, Isaías 48, 11, Isaías 60, 1 e 2, Apocalipse 21, 23, cuja glória de Deus é conhecida, reverenciada e reconhecida, como está em Êxodo 15, 6, Salmo 66, 2, Salmo 72, 6, 4, Salmo 145, 5, e um monte de textos. No sentido profundo, esse Deus glorioso criou todo o universo para mostrar a sua glória.
É isso. Para mostrar o seu valor, para mostrar a beleza infinita do seu ser perfeito. Para quem? Em especial para os seres morais que ele criou. Porque os céus declaram a glória de Deus, mas os seres morais que Deus criou, eles percebem a glória de Deus. É por isso que os serafins e querubins e anjos cantam: santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Eles percebem. A árvore manifesta a glória de Deus, mas a árvore não percebe. E a Bíblia diz que quando nós somos chamados para glorificar a Deus, nós não podemos dar glória a Ele. Ele já tem toda a glória, Ele é glorioso. Mas nós reconhecemos essa glória. São o que os anjos fazem. Nós podemos reconhecer a glória que irradia de Deus, nos deleitar nela, valorizar ela e dar a Deus a glória que é devida ao seu nome. É o que a Bíblia diz. É por isso que os teólogos de Westminster, na sua famosa confissão, não é, disseram: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Sabe? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Em João 12 está todo mundo ali buscando glória, inclusive Cristo. Nós somos buscadores de glória. Há um programa na televisão, não sei se no Discovery Channel, no The History Channel, sobre uns caras que caçam tempestades. Os caçadores de tempestades, os caras são loucos. Porque é assim, a gente vê uma tempestade, a gente vai para o outro lado. Começa a chover e trovejar, Tomás já fica nervoso. Esses caras não. Há tornados que têm ventos de 500 km por hora. E joga tudo longe, caminhão, casa, bois, torres, tratores. Nada é mais poderoso que um tornado em termos de vento. Um furacão é fraco. O problema do furacão é que ele é grande, não é? Perto de um tornado. Mas esses caras, eles têm radares, Doppler, eles vivem vendo onde vai aparecer, e quando eles acham que vai aparecer o tornado, eles vão naquela direção. Eles querem chegar o mais próximo possível, eles querem filmar, e quando eles conseguem, eles quase morrem. Eles ficam eufóricos, eles são loucos, eles caçam. Você pode achar eles loucos, mas todos nós somos assim. Somos caçadores de glória. Por nascimento, a glória nos agita. A glória move nossos corações. A glória nos faz pensar, e o pensamento de glória nos leva ao júbilo. É por isso que quando o seu time favorito ganha, você fica cheio. Fica tudo cheio de, sabe? A glória está vindo tudo para você. Para você e para aquelas pessoas que diziam que torciam para aquele time. E os outros ficaram sem glória nenhuma. Ficaram arrasados. E você se sente bem. É isso que levou aquele homem a perder os dedos subindo montanhas. Ele está lá nos livros. Esse dia eu estava lendo sobre um cego que resolveu escalar o Everest. Meu Deus do céu. As pessoas morrem todo ano subindo o Everest. Você pergunta: para que um cego vai fazer em cima do Everest? Não é? Olhar para baixo? Ver a paisagem? Ele quer a glória. Nenhum cego subiu o Everest, a não ser eu. Sabe? Você assiste esses ginastas olímpicos, eles novos, quando a carreira está chegando perto do fim, seus joelhos estão destruídos, vão viver o resto da vida com artrite, artrose, dores terríveis. Estragaram os tornozelos, estragaram as articulações das mãos, por uma carreira curta. Glória faz isso. Eu estava lendo, estava conversando com Mateus hoje, alguém dizendo: vocês nunca terão a glória que nós tivemos. Olha só que coisa. Porque no futuro as pessoas vão poder ouvir as sinfonias de Beethoven, vão poder ver sua obra maravilhosa, mas nunca vão poder ver o que era Beethoven sentado num piano, quando começava a improvisar no piano.
Era o que a pessoa estava dizendo. Essa glória, só nós que estamos aqui, né, estamos podendo ver, porque nenhuma das suas finas composições se comparam às suas improvisações majestosas ao piano. E eu fico pensando, o que será que Beethoven não fazia no piano? Não é? Você fica ouvindo ali a 9ª sinfonia e fica pensando, mas aquele cara que era só um crítico, estava pensando, olha que maravilha, que privilégio, o futuro, as pessoas não vão ter isso, porque só existem partituras das obras, esses improvisos não existem. Como não tinha iPhone, máquina fotográfica, não tinha nada disso, né? YouTube, ele estava dizendo, as pessoas não vão ver, não vão saber, eles perderam essa glória, esse momento glorioso. Nós ficamos surpresos com as grandes reviravoltas, os esforços heróicos de resistência, as lutas de um grupo pequeno vencendo grandes pelejas na história, os dons extraordinários, sabe? Por quê? Porque a glória prende a nossa atenção. Nós gostamos de saber dessas histórias, porque nós somos viciados em glória, nós somos dependentes, nossos corações clamam, nós temos que admita, você é viciado em glória. João estava dizendo que todo mundo ali naquela história, todos estavam focados em glória. É por isso que nós somos atraídos pela imensidão da montanha, pelo mar. Nós pensamos, caramba, é por isso que a gente olha para o universo, a gente faz telescópios, a gente olha para as nebulosas, a gente olha para as galáxias, para as supernovas, e pensamos, isso é gigantesco, nós não temos como imaginar o tamanho daquela nebulosa que cospe cometas, nebulosas muito maiores do que nosso sistema solar, um berçário de estrelas. Nós ficamos maravilhados, é glorioso, isso é inevitável, isso está nos nossos genes, sabe? A glória nos pega, nos agarra, mexe conosco. Nós experimentamos um pouquinho e nós queremos mais. É por isso que os caras não sabem quando acabar a carreira. Você vê, é patético às vezes o cara foi um grande jogador de futebol, o cara está com 38 anos, todo mundo está pedindo o cara, por favor, para que não dá mais. O cara quer continuar, ele não pode mais viver. Nós experimentamos algo, isso nos consome, porque isso nos diz que nós buscamos coisas que nós valorizamos, nós queremos fazer algo que importa, nós queremos buscar algo maior do que a nossa própria existência e nossa própria insignificância. Isso tudo é o que? Um instinto para a glória, sabe? O apóstolo Paulo fala, por exemplo, em Romanos 2, 6 a 8, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, Ele dará a vida eterna aos que persistindo em fazer o bem segundo Deus, não é? Segundo a verdade, buscam glória, honra e imortalidade. Ele dará a vida eterna aos que persistindo em viver a sua vontade, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade, ou seja, não fazem o bem, não buscam o bem que a verdade é, e seguem a injustiça, ou seja, desprezam a verdade. E esse texto é maravilhoso, porque a Bíblia diz aqui que Deus não se opõe ao fato do homem buscar a glória, não se opõe. Aqui diz que, na verdade, Ele vai dar a vida eterna aos que buscam glória, honra e imortalidade. Na verdade, Deus faz um elogio, Ele premia, mas há uma condição, nós devemos procurar um determinado tipo de glória, Nós estamos com fome, nós desejamos, e nós devemos ser ambiciosos pela glória que vem de Deus.
naquele texto está todo mundo buscando glória. O apóstolo Paulo diz assim em 2 Coríntios 5,9: mas eu tenho uma ambição. E a palavra ambição hoje, ela quase sempre é carregada por algo negativo, porque ela é mesmo, não é? Ambição tem uma má reputação. Thomas Brooks, um grande puritano que viveu de 1618 a 1680, ele diz assim: ambição é miséria dourada, ambição é um veneno secreto, ambição é uma praga escondida, ambição é o engenheiro do engano, a mãe da hipocrisia, ambição é o pai da inveja, ambição é aquilo que fez anjos se transformarem em demônios, é o destruidor da virtude. A ambição cega os corações, a ambição transforma medicina em doença, verdades em mentiras, palavras fortes, sabe? E é verdade, a ambição cega causa todos os males nos seres humanos, na terra. Quase sempre a ambição está ligada a uma palavra negativa, tipo ambição sem escrúpulo, egoísta, orgulhoso, impulsionado, insensível, descuidado, e vários modificadores negativos. Ambição cega. Mas a palavra vem do latim ambire. Ambição para nós é alguém que foca numa coisa e vai atrás daquela coisa e quer aquilo. Mas é engraçado porque, não é? Uma pessoa focada no sucesso, focada em alcançar, focada em ser grande, mas no original a palavra quer dizer ir por dois caminhos, em vez de ser um só. Ambire, sabe? É engraçado, é o oposto, mas faz todo sentido, não é? Porque ela era encontrada e usada muito para os políticos romanos, que porque queriam algo, tentava agradar todo mundo, ia por todos os caminhos. O ambicioso, a palavra ambire, da onde vem a palavra ambição, não é? Faz o cara ambivalente. O político, lá em Roma, ele tinha uma meta, mas ele tinha que ir pelos dois caminhos. Tinha que agradar, enfim, ser pragmático. Mas a Bíblia está dizendo que existe um tipo de ambição que é correta. Paulo diz: nós temos uma ambição, não importa se nós morremos ou vivemos, porque nós temos uma ambição de sermos agradáveis a Deus. Há uma ambição que nos põe em andamento. Jeremias 45:5 diz: olha, não busque coisas grandes, não ambicione ser grande, mas há essa ambição. Philotiomai, não é, em grego, que fala sobre uma paixão, uma pessoa sendo consumida, buscando honra, igual lá o apóstolo Paulo fala em Romanos: honra, imortalidade e glória. É isso, Paulo diz: olha, nós temos uma ambição de ser agradável a Deus. Então, se você quer a glória que vem de Deus, João diz: todo mundo aqui está buscando glória. Até Jesus estava orando dizendo: Pai, glorifica o teu nome, eu quero a tua glória, eu quero a tua glória, eu quero a tua glória. E já os caras creram, mas ficaram com medo. João diz: eles desejavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Estava todo mundo ali buscando glória. Nós somos loucos por glória. E se nós queremos a glória de Deus, nós temos que nos aproximar aonde essa glória se reúne. Nos focar aonde a glória de Deus se reúne. E a glória de Deus se reúne numa pessoa. Às vezes, muitas pessoas, e eu também, quando era garoto, pensava que se Deus mostrasse algo fabuloso e glorioso, então as pessoas iam crer mais. Mas Deus diz: eu mostrei algo maravilhoso e glorioso. Eu mostrei. É Cristo. Amar a glória que vem de Deus significa saborear
onde ela se personificou perfeitamente. A glória de Deus está em Cristo. A glória de Deus não é uma qualidade, sabe, como quando a gente diz, aquela pessoa ali tem um cabelo bonito, é alta, é baixa. Não. Ele literalmente é a glória de Deus. É por isso que na abertura do seu livro, João, no seu evangelho, ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Mais tarde, em João 12,41, ele diz: Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. A Bíblia diz que Isaías, lá séculos e séculos antes, viu a glória de Cristo e falou a respeito. Paulo e Tiago chamam Jesus de o Senhor da glória. 1 Coríntios 2,8, Tiago 2,1. Paulo fala eloquentemente a glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4,6. O escritor de Hebreus, em Hebreus 1,3 diz: ele é o resplendor da glória do Pai, a glória de Deus, sua honra, a sua estima, sua perfeição alucinante, o seu valor incompreensível, encarnado, em carne e osso, na pessoa de Jesus. Esse é o lugar onde a glória de Deus se reúne, e é o único lugar onde você vai ver a glória infinita de Deus. Deus é Espírito, ninguém jamais viu Deus ou verá, a não ser aqueles a quem Cristo manifesta esta glória. Então, amar a glória que vem de Deus significa amarmos a pessoa de Cristo. Amar a Cristo significa que nós valorizamos Ele mais do que qualquer outra coisa. Essa é a característica definidora de conversão. Hoje conversão é levantar a mão com medo de ir para o inferno, então quem sabe querendo um emprego, casar e viver melhor, e vir assim na frente da igreja para as pessoas orarem por ele e se converter. Mas a definição bíblica é essa: nós amamos o Salvador e queremos viver para a sua glória, nós queremos segui-lo, nós queremos obedecê-lo, nós confiamos nele. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós queremos anunciá-lo para o mundo, nós queremos falar para as pessoas a respeito dele, nós não podemos nos calar. Nós vimos como aquelas pessoas ficaram com medo lá eles amavam mais a glória que vinha dos homens, mas nós vimos logo depois os discípulos apanhando as pessoas, falando: vocês não vão falar mais desse tal de Jesus. Eles dizendo: olha, se você soltar a gente vai falar, porque a gente tem que falar dele. Isso é ver a glória. Temos que segui-lo, obedecê-lo, confiar, anunciar. Não é apenas uma atração emocional por Jesus. Nós vemos uma geração, numa época, que mesmo aqueles que estão com uma boa teologia são fãs de Jesus, falam de Jesus, falam da verdade, mas não seguem, não obedecem, não confiam, ficam sempre tentando encontrar um caminho, sabe, na Bíblia, para tentar desobedecê-lo. Querem ser igual ao mundo, não querem ser como ele. Mas amar a glória que vem de Deus não é então uma atração emocional. Nesses dias de espiritualidade em que Jesus parece bonito, porque não é o Jesus da Bíblia que é pregado, parece mais o Gandhi do que Jesus. Então você pode ter bons sentimentos sobre Jesus e estar longe da sua glória. Mas amar a glória de Deus significa estar conectado em Cristo, ser seu corpo, a pessoa da glória de Deus no Calvário, na cruz. Porque é lá, quando Jesus orou em João 12: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que disse: eu já glorifiquei, e ainda irei glorificar mais, vou glorificar de novo. Deus estava falando do Calvário, estava falando da cruz. Eu vou mostrar minha glória como nunca, é na cruz. Ele estava falando da morte expiatória de Cristo. Deus foi mais glorificado quando o Senhor da glória foi crucificado numa cruz de vergonha. E nós sabemos disso. João, logo depois,
Diz que Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, crucificado, atrairei todos a mim. E para que não tenha dúvida, em João 12, 32, 33, João explica, ele falou isso para indicar o tipo de morte com que ele ia morrer, magnificando Deus. É essa força magnética da glória de Deus, está completamente ligada à exibição da glória de Deus no cume do Calvário, com Deus pendurado numa cruz, coberto de vergonha, de cuspe, de desprezo. Deus foi mais glorificado quando o Senhor da glória foi crucificado numa cruz. O Evangelho é Cristo crucificado e sua obra consumada. E para pregar o Evangelho nós temos que proclamar a cruz. Não adianta falarmos a mensagem que Buda falou, que Gandhi falou, que os pacifistas falam. É um amor à santidade e à glória de Deus que foi manifestada na cruz. A cruz é ofensiva porque ela não mostra simplesmente o amor, ela mostra a ira de Deus contra o pecado, e mostra que Deus é tão irado contra o pecado que só há duas maneiras da sua ira ser satisfeita: ou castigando o seu filho na cruz, ou mandando as pessoas para o inferno. Não há outra forma. E é nesse contexto que o amor dele aparece, por castigar em seu filho o pecado, mas ele tem que punir o pecado. A cruz mostra a santidade de Deus e o ódio que ele tem ao pecado. E isso não pode ser agradável ao homem. Então o Evangelho não é uma boa notícia, principalmente a respeito de um bebê que nasce na manjedoura. Isso é maravilhoso. Ou de um jovem carpinteiro que andou pela Galileia fazendo milagres, ou até mesmo de um túmulo vazio. O Evangelho, não é a exibição da cruz de Cristo. Paulo disse: eu me determinei a pregar nada mais a não ser Cristo e este crucificado. Contemplar a cruz, nós ficamos de pé e admiramos aquele arrepiante espetáculo, o Senhor da glória pendurado numa cruz vergonhosa, tendo a ira que nós merecíamos sendo derramada sobre ele, para que Deus fosse justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo, como está em Romanos 3, 26. Nas asas desse evento incrível, inacreditável e terrível, a glória de Deus subiu ao infinito. A cruz é incrível, porque ela alinha nossa mente e nosso coração na direção certa. É aí que nós descobrimos o pináculo da glória de Deus, na pessoa de Cristo. Não naquilo que o mundo acha glorioso, mas na cruz, para confiarmos no ato redentor do Deus que em amor nos predestinou para Ele antes da fundação do mundo, para sermos conforme a imagem do seu Filho. Sabe? Mas há algo mais. Quando isso acontece, a nossa motivação é convertida. A graça inflama a nossa ambição. Como eu disse, todos os homens têm ambição, e todos os homens estão buscando glória. Todos, sem exceção. Naquela cena todos estavam, mas agora a nossa ambivalência foi substituída por uma aspiração sobre algo que não estava em nós. Isso é conversão. Nós passamos da apatia para com as coisas de Deus por um foco entranhável em tudo que Deus é. Ou seja, havia um tempo em que Deus não estava no nosso radar. Nosso radar estava ligado em coisas. Tudo que é de valor para nós passava, nosso radar captava. Mas agora, Deus está no nosso radar. Nós nascemos de novo e somos impelidos para fora das nossas ambições antigas, da nossa busca por glória antiga. Todos nós somos loucos por glória. E uma nova aventura, uma nova ambição foi colocada em nós, como Jonathan Edwards diz:
um santo ardor e vigor nas atuações da graça em nossos corações. Ou seja, isso é que é a graça de Deus. A graça de Deus dispara na alma e nos faz viver para a glória que importa. Nós já vivíamos para a glória, todo mundo vive para a glória, todo mundo busca a glória, mas a graça só salvou um homem quando dispara em sua alma um querer viver para a única glória que importa. Você continua sendo um louco por glória. A glória que emana de Deus em Cristo e que subiu ao infinito ou na cruz. Mas muitas pessoas hoje, é exatamente aqui que está o ponto nevrálgico. Aquelas pessoas, nesse capítulo 12, está todo mundo buscando glória, a maior parte delas, João diz, preferiam a glória que vinha dos homens. Eles eram buscadores de glória. Alguns preferiam a glória que vinha de Deus, eram buscadores de glória, todos loucos por glória. E você vê, essa busca, essa loucura pela glória, que eu diria, é que define tudo. Porque não importa nem se o cara creu racionalmente em Jesus, o cara creu, o cara ouviu a voz do céu, mas a glória que você mais quer é que te impulsiona. Ele queria mais a glória do homem, então ele não podia amar a glória do homem em vez da glória de Deus. Nós vamos sempre buscar glória. Você está buscando glória. Se você acha, pastor, isso tudo é muito exagerado, porque a glória que você está buscando não está focada nisso. Mas você está buscando glória. Você é um louco por glória. Todos nós somos. No capítulo 12 de João, todo mundo era, até Jesus. Pai, glorifica o teu nome. Todo mundo ali estava envolvido com glória. Nós vimos Paulo dizendo, os salvos são aqueles que buscaram a glória, a honra e a imortalidade. Buscando glória. Então João pinta essa cena para nós, para trazer a luz crucial para a nossa compreensão da ambição. Que nós sempre vamos buscar glória, que nós sempre estamos buscando glória, e que há uma ambição em nós, nos levando em direção a isso, todos nós que estamos aqui nessa noite, todos os bilhões de homens na face da terra, sem exceção. A única questão é onde nós estamos buscando e o que nós vamos encontrar. Nós amamos a glória que vem de Deus. Então João 5,44, Jesus diz, como vocês podem crer? Como vocês podem crer no Evangelho dessa forma, quando vocês recebem a glória um dos outros, e não procurais a glória que vem do único Deus? O problema de vocês é que vocês estão buscando glória um no outro, estão buscando a glória, como buscadores de glória que vocês são, mas vocês buscam glória um no outro, e recebem a glória um do outro, e não a que vem do único Deus. Então vocês não podem. É onde você busca a glória que define quem você é. As apostas são altas. A ambivalência em relação a Cristo, na verdade, significa que nós estamos rejeitando a glória de Deus. Não existe meio convertido, meio buscador da glória de Deus, meio buscador da glória de Deus, da glória do mundo e da glória dos homens. Não existe isso na Bíblia. Os fariseus e aquelas autoridades e aquelas pessoas nos dão um impressionante lembrete de que você pode ser muito zeloso perseguindo uma glória falsa. O apóstolo Paulo é um exemplo disso, de um homem que vai às últimas consequências buscando uma glória errada, e você pode estar à procura dela em dezenas de lugares, mas você encontrou a que dura. É isso que daqui a uns 2 ou 3 sermões vai nos levar até o apóstolo Paulo em Gálatas 6, porque a glória exige uma perseguição, é um instinto, é ambição, ela funciona assim. Amar a glória é buscar a glória. Vocês buscam a glória um dos outros, está vendo? O cara não é que só o cara gosta da glória, ele busca. Por que eles não queriam? Porque eles queriam a glória que vinha daquelas pessoas, e as minhas atitudes, eu estou pensando nelas, eu vou perder, eu vou ganhar.
A glória busca, como Deus buscou aqueles que Ele escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Sabe, como eu estava vendo uma propaganda das Olimpíadas, o cara ali na sua raia, pronto para começar a correr os 100 metros, com aquele olho focado, e embaixo vinha escrito: esse homem esperou a vida toda pelos próximos 10 segundos. Já pensaram isso? A vida inteira de preparo, e agora o cara está ali, a vida inteira por 10 segundos. Isso é glória. A glória motiva os atletas, motiva a ganhar dinheiro, faz o homem entrar na concorrência. É isso, a glória te faz buscar. Se o homem não está buscando aquilo, não é a glória dele, é a verdade. Ela coloca o homem no negócio da sua glória. Agora, a ambição, ela só funciona quando você consegue ver algo de valor. Se você não vê algo de valor, não funciona. É quando o cara percebe, ele tem capacidade de perceber o valor do prêmio, é que a ambição dispara. Antes de você ter uma ambição piedosa pela glória de Deus, você precisa descobrir o valor da glória de Deus. É por isso que você pode sentar e concordar com tudo que eu disse e continuar sem buscar a glória de Deus. Porque você não busca aquilo que é certo, você busca aquilo que você viu o valor. Porque a ambição está ligada ao valor. A ambição, ela percebe. Quando ela percebe o valor, as sementes da ambição foram semeadas no coração. Se não perceber o valor, não adianta. Sabe? Eu estava lendo que alguém certa vez visitou um museu, um palácio, onde estavam joias da Idade Média, diamantes enormes, coroas de rainhas, de reis. E essa pessoa estava dizendo que perguntou ao cara que estava tomando conta lá, aqueles guardas, qual o valor daquela coroa ali? O cara disse: isso aí não tem valor. O cara disse: não, qual o valor? Estou falando assim, money, quanto vale uma troça disso aí? Não, isso aqui não vale, não tem. E ele achou que o cara estava viciando, não queria responder, sabe? Ele disse que insistiu. E o cara disse: isso não tem preço. Essa é a história de um país. Essa coroa, esses colares pertenceram a reis. Não existe valor no mundo que pague isso. Nada, bilhões, ninguém, isso aí não tem preço. É o prêmio. É o prêmio dessa nação. É a sua história. Quando você se converte, suas ambições são convertidas. Ambição é aquilo que te bota em movimento. É por isso que Paulo diz: prossigo para o alvo. Eu ambiciono o fim. Eu não vou deixar o fim chegar, eu estou correndo. Toda uma vida por aqueles 10 segundos, como a propaganda. É quando nós vemos o valor, que é as sementes da ambição. Não adianta só você achar que uma coisa é certa e boa. Por exemplo, todo mundo sabe que é certo fazer exercícios. Mas quem acorda de manhã ambicionando fazer exercício? Hoje eu vou correr 20 quilômetros. Não, queridos, você não faz. Isso é certo. Isso é saudável. Mas se você não percebe o valor, você fica no sofá comendo batata frita, vendo televisão. Não é? E você não vai. E se você vê alguém correndo, alguém se exercitando, você vai admirar aquela pessoa. Poxa, legal, esse cara está fazendo uma coisa certa. Porque você percebeu que aquilo é bom, então você admira a pessoa que faz. Ah, poxa, que legal, o pastor estuda a Bíblia horas e horas por dia. Isso é uma coisa boa, mas você não faz, sabe?
Porque você não viu o valor. Não viu o valor. Agora, se você vê o prêmio do exercício, é a ambição do prêmio que faz o cara levantar. É isso. Sabe? Faz o cara pagar um preço que não... Outro dia eu vi alguém pagar num quadro 22 milhões de dólares. Esse cara é maluco. Isso é muito dinheiro. Por que você está pagando tanto? Porque isso pertenceu aos meus pais. E os nazistas roubaram dele. E eu fui jogado num campo de concentração quando eu tinha 2 anos de idade. Mas eu saí daquele campo de concentração, não morri lá, venci na vida. E eu falei, quando eu estava ainda vivendo uma vida de miséria, eu vou comprar as riquezas que roubaram da minha família. É isso. Então ele estava disposto a pagar qualquer preço. Então ele foi no leilão, e as pessoas começaram a pagar, e quando ele viu que chegou a 15 milhões, ele disse: eu dou 22 milhões de dólares. Alguém disse: não, mas é demais, isso não vale isso tudo. Não importa. Não importa. Ou seja, a ambição não é apenas estar no mercado para fazer o melhor negócio. A ambição é algo que nós valorizamos e estamos dispostos a sacrificar qualquer coisa para obtê-la. É por isso que aquele cara perdeu 3 dedos aqui, 2 dedos aqui, dedos do pé, e disse: vou subir o Everest. Isso é ambição. Não importa, e se tu perder o pé, não quero saber. Eu vou subir a montanha, eu vou chegar lá em cima, e as pessoas só podem ficar lá em cima 8 minutos. Depois de 3 meses subindo, porque mais do que isso o ser humano é capaz de ficar. Isso é ambição. É ver o prêmio. Cria a motivação. Se não criou motivação em você, não é. Você está buscando outra glória. Aquilo que está te motivando, aquilo que está te motivando. Porque é isso que é isso que nos faz, todos nós somos buscadores de glória, e aquilo que nós vemos valor nos motiva. É por isso que a Bíblia fala sobre Mateus 5,6, fome e sede de justiça, porque a fome e a sede está mostrando que essa pessoa viu o valor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33. Ou seja, ela está valorizando o eterno, porque foi despertada nela a ambição, porque ela viu o valor das coisas eternas. Agora, se o pastor ficar falando sobre o valor das coisas eternas, alguém pode concordar, mas continua não indo buscar esses valores. Por quê? Porque ele não viu o valor de verdade. Aquilo não tem valor, ele só acha que aquilo é certo, que aquilo é bom. Mas se não vê valor, não gera ambição. A ambição continua em outro lugar. Ser convertido, todo ser interior é convertido. Nossas ambições, todos nós seres humanos somos buscadores, loucos por glória. A questão é se quando se de fato fomos regenerados, nossas ambições foram regeneradas, foram geradas de novo. Então Jesus em Mateus 13 ilustra o reino de Deus como algo inestimável, que as pessoas buscam assim. Ele diz: o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou lá, estava encoberto. Então, pela alegria de ter aquilo, você vê, ele foi, vendeu tudo que possuiu e comprou. É isso, ambição. Ele pensou: vou vender tudo que eu tenho. Alguém poderia dizer: pô, por causa daquele negócio, você tem muita coisa, não importa, eu vou vender tudo, agora eu achei o que eu estava procurando, eu quero isso, não importa agora o sacrifício, não importa o que eu perco, não importa tudo que eu tenho, eu vou comprar isso. E depois Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um negociante de pérolas, que um dia achou a pérola das pérolas. Então ele foi, vendeu tudo que tem e comprou aquela pérola. Agora a pérola é minha. Mas e a casa e tudo? Não importa, agora eu tenho a pérola que eu queria. Essa aqui, a pérola para mim é tudo. Mateus 13, 44 a 46. Você vê a ligação? Esses homens viram algo de valor que todo o resto não tinha mais valor. Isso é ambição. A ambição nos põe em movimento. A ambição diz que nem um sacrifício é demais. O cara paga 22 milhões num quadro, esse quadro vale tudo para mim. O outro diz: essa coroa não tem preço.
Trilhões e não vende, por causa do valor. Jesus está ensinando alguma coisa para nós aqui, ele está dizendo, só está no reino de Deus quem agora viu o valor do reino de Deus, e a toda a sua ambição se direcionou, que para ele já não faz mais diferença no que ele perde, o que ele não perde. Então é por isso que Paulo em Filipenses 3,8 diz, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, que é o que? Onde está a glória de Deus. Paulo é um buscador de glória, como todos nós, e ele diz, por causa dele, eu sofri a perda de todas as coisas, mas eu não me importo, para mim tudo é esterco, por causa dele, por causa do valor que eu vejo nele. Agora você pode falar assim, Paulo estava certo, mas se você não vê o valor em Cristo, você não perde nada por Cristo, porque não há ambição. Não havendo ambição, você não sai em movimento, você tem desculpas, porque você está buscando a glória que não vem de Deus, sabe? Paulo está se referindo a todos que uma vez se voltam para o reino de Deus, são consumidos por essa ambição. Ele já era um buscador de glória desde sempre, mas agora ele busca a glória, a honra e a imortalidade no único lugar. Busca o que Jesus estava buscando naquele dia, e o que aquelas pessoas estavam buscando em lugares diferentes. Paulo está dizendo agora que o seu povo, a sua nacionalidade, a sua educação, o seu zelo, sua cultura, sua ancestralidade, sua riqueza, seu respeito, para ele não era nada, agora virou nada. Agora ele achou algo que tinha valor, e perto daquele valor, as coisas perderam valor. Então ele começou a perseguir, gerou ação, paixão, ele foi em frente. Em Romanos 15, 19, 20, Paulo diz assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Essa é a ambição piedosa. Ele acabava um lugar, ele pensava, qual outro lugar onde Jesus não foi anunciado? Sabe? Com quem mais Jesus ainda não foi? Eu tenho que achar outro lugar, novos povos, novas canções, novas formas de glorificar a Deus nesse dia, conexões, sabe? Você pode dizer, eu não sou como Paulo, como os puritanos, eu sou um cara comum, eu preciso de pouca coisa, assim, meu negócio é só estar vivo, ser feliz. O que a Bíblia está dizendo é que a sua ambição precisa ser redimida. Um homem, quando é salvo, sua ambição foi salva, seu desejo de glória foi salvo, tudo foi redimido, tudo foi transformado nele. Em João 12 está todo mundo buscando glória. A diferença é o que eles estão buscando, sabe? A sua ambição ou foi resgatada ou você não foi resgatado, ou a sua busca por glória foi redimida ou você não foi redimido. Você pode dizer, olha, eu sou um cara que sou esse tipo de não, todos nós estamos buscando glória. Ou então você pode ser aquele outro que diz, olha, quando eu tinha 9 anos eu já disse que eu ia ganhar um ouro olímpico, como algumas pessoas dizem, fazer $1 milhão antes de 30 anos, eu vou construir uma empresa que vai colocar a Google e a Apple no chinelo, e você é focado, você vê o prêmio. Um grande pregador do passado disse, ninguém pode se colocar fora das linhas da ambição. Todos os homens estão ambicionando, todos os homens estão buscando glória, e é isso que descreve a sua vida, o que você faz, o que ocupa o seu pensamento a maior parte do tempo, como você gasta dinheiro, é a mola principal das suas ações, é o segredo interno das suas motivações. O que você busca vai te definir, a sua ambição, e onde você busca a glória
vai te definir. Todos nós estamos buscando, todos nós vimos um prêmio, e a nossa ambição foi despertada pelo prêmio que nós vimos. A questão, qual é o prêmio de grande valor que despertou a ambição? Se você olha para essa tendência universal do homem a estar com seus olhos fixos no prêmio que semeou as sementes da ambição, que colocou ele em movimento, e se você olhar para a Bíblia vai dizer: o homem foi criado para ser ambicioso pela glória de Deus. A palavra de Deus nos faz buscadores da glória de Deus e denuncia que o problema do ser humano é que ele é um buscador de um esplendor falsificado em vez da coisa real. Deus é o centro de toda a glória, Ele é o valor dos valores. O problema, em última análise, por que Jesus veio ao mundo? Para resgatar a nossa ambição, para resgatar a nossa fome de glória, para transformar, para trocar a nossa busca de glória. Por isso que ele morreu. Se não trocou a sua busca de glória, ele não trocou nada na sua vida. É o que Paulo afirma em Romanos 1:23. Eles trocaram a glória do Deus imortal por aquilo que não é imortal e não é Deus. Eles começaram a buscar a glória em outros lugares, em outras coisas, começaram a buscar glória nos homens. É por isso que eles estão indo para o inferno. Olhe para o mundo está indo para o inferno porque eles estão buscando glória fora de Deus. Quem está sendo salvo é porque está buscando glória em Deus. A glória de Deus. Não existe essa coisa do cristão diferente, porque essa é a razão. Se o homem não foi salvo disso, ele não foi salvo de nada. Paulo disse: eles transformaram, em vez de buscar a glória do único Deus, eles começaram a buscar a glória nas coisas corruptíveis. Esse é o dilema que trouxe Cristo à cruz, para que você voltasse a buscar a única glória que importa. A glória que ele estava buscando naquela oração: Pai, glorifica o seu nome, ainda que seja pela cruz. A boa notícia do Evangelho é que você não precisa mais estar preso para sempre na busca da glória equivocada. E se você está buscando a glória equivocada, a boa notícia do Evangelho não mudou o seu coração ainda. É uma busca vã. Jesus veio nos resgatar dessa ambição vã. E a ambição é algo que põe o homem em movimento, porque a ambição sempre é despertada quando o cara vê, não que uma coisa é certa, mas quando ele vê o valor. Sabe, você está andando na rua e vê lá, caído no chão, sei lá, 3.000 reais, e todo mundo sai correndo para pegar. É isso, o cara viu o valor daquilo, foi atrás. A ambição é assim, a ambição põe as pessoas em movimento. Onde há indiferença, não há ambição. Não há ambição porque não se viu o valor, porque a sua glória não está ali. Então a Bíblia diz que o Evangelho faz é abrir nossos olhos para ver a glória de Deus. Isso é conversão. Conversão é isso. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Para quê? O que é um homem convertido? Resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Abriu, o cara viu, ele conhece a glória de Deus agora na face de Cristo. E aí as sementes da ambição pelo valor infinito de Deus são semeadas no coração. E então ele é um buscador. Isso recalibra nossos desejos, recalibra nossa direção. Não importa mais o preço, vou perder o dedo, não importa. Ele está buscando a glória, ele está nessa direção. Você é ambicioso, querido. Todo mundo aqui é ambicioso. A questão é sobre o que você é ambicioso. É sobre isso que a Bíblia está falando, sabe? Você é um buscador de glória. Eu sou. Então essa é a primeira parte
Deus vem redimir. Abrir nosso coração para ver a glória de Deus da face de Cristo. E as sementes dessa ambição que reconstrói aquilo que nós já éramos. Todos nós somos buscadores de glória. Mas tudo então agora é redirecionado pelo valor que nós vemos na glória de Deus. Fomos criados para a glória de Deus. E o ser humano perdido, ele está destituído da glória de Deus. Porque ele trocou a glória de Deus. Em Romanos 12 está todo mundo buscando glória. Até Jesus, como um homem na terra aqui. Ele está buscando a glória de Deus. E os outros estavam buscando a glória um dos outros. Então Jesus disse para aquelas pessoas lá, no capítulo 5, como vocês podem crer no Evangelho dessa forma, se vocês buscam a glória um dos outros? Não podem, não podem. Então nós vamos meditar ainda algumas vezes, até voltarmos em Gálatas 6,14, quando Paulo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar a Deus. Mortals join the mighty chorus, which the morning stars began. Father love is reigning o'er us, brother love binds man to man. Ever singing march we onward,